Continuando agora com o processo de gerenciamento do nível de serviço, pessoal. A palavra-chave para esse processo aqui é negociação, ok? É o processo que vai formar o vínculo entre a organização de TI e os clientes que estão demandando serviços dessa sua organização. E aqui eu aproveito para abrir um parêntese e diferenciar dois termos importantes, que normalmente são utilizados de forma sinônima no dia a dia, mas conceitualmente têm significados diferentes, ok? A diferença entre cliente e usuário. O usuário, pessoal, é quem vai usufruir do serviço que está sendo prestado, é quem vai operacionalizar esse serviço, é quem está na ponta, quem está lá no dia a dia, ok? E esse cara, o usuário, ele tem uma relação muito forte com o atendimento, com a função Service Desk, que nós vamos ver mais à frente aqui no estágio do ciclo de vida de Service Operation, ok? Está lá na ponta no nível operacional. O cliente tem um significado diferente do usuário. O cliente é quem negocia, é quem realiza acordos, é quem estabelece os requisitos para o serviço que está sendo desenvolvido. E lógico, né, depois que esse serviço é desenvolvido, é ele quem vai avaliar os resultados desse serviço em termos de benefícios de negócio. Certo, pessoal? Então, você aqui no gerenciamento de nível de serviço, no nível tático, vai negociar com clientes, tá? E não com usuários. Usuários têm relação forte com o Service Desk lá na frente, que nós vamos ver. Okay? Agora, na prática, um cliente pode ser um usuário, né? Ou seja, o cara que negociou com você, que realizou acordos, que estabeleceu os requisitos do serviço, pode lá na frente ser um usuário desse serviço? Pode. Né? Na prática, um cliente pode ser ao mesmo tempo um cliente e um usuário. Okay? Mas conceitualmente, esses termos têm significados diferentes. Beleza? Então, o objetivo aqui do gerenciamento de nível de serviço é manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI através de constantes acordos, tá? Então essa negociação do gestor, né, do gerente de nível de serviço com os clientes vai se dar através de acordos aqui dentro do âmbito desse processo, beleza? Eu tenho também o objetivo de monitorar os níveis de serviço que eu acordei com os meus clientes, tá? Não basta só entrar em acordo e deixar isso para lá. Quem vai monitorar se os níveis de serviço estão dentro do que foi negociado, ou seja, dentro da espécie do contrato, né, gerado com o cliente, é o gerente de nível de serviço aqui dentro desse processo, beleza? Ele vai dar visibilidade a isso, ou seja, dar transparência do que está acontecendo através de relatórios gerados em cima dos níveis de serviço que estão sendo providos e visa também a melhorar de forma geral esses níveis que estão sendo providos, ok, pessoal? Mas o gerenciamento de nível de serviço, o gerente de nível de serviço, não faz tudo isso sozinho, certo? Esse processo tem uma forte integração com N outros processos de vários estágios de ciclo de vida. Tá? Do ponto de vista gerencial, tático, ele vai se relacionar fortemente com os processos do Service Design, capacidade, continuidade, disponibilidade, etc., no nível gerencial, no nível de replanejamento. E no nível mais operacional, mais mão na massa, com os processos do Service Operation também, incidentes, problemas, com a função Service Desk e assim por diante, certo? Visando sempre a quê? A melhorar os níveis de serviço que estão sendo disponibilizados ao meu cliente de acordo com o que foi acordado. Beleza, pessoal? Ok, vamos lá. O detalhe aqui é o seguinte. Mais importante do que os objetivos do próprio processo de nível de serviço são os documentos gerados dentro desse processo. Okay? Porque os objetivos são muito simples, pessoal. É negociar certos níveis de serviço com o meu cliente e depois, basicamente, monitorar isso, assegurando que esses níveis estão sendo cumpridos. Mas para você chegar nisso, você tem que traçar, escrever certos documentos aqui com os clientes da sua organização, beleza? Quais são eles? Primeiro, documento de entrada aqui, certo? É o requisitos de nível de serviço, o famoso SLR, o Service Level Requirements. Esse documento é que contém todos os requisitos do cliente relacionados aos serviços de TI, beleza? Ou seja, do ponto de vista do cliente,
Basicamente, ele vai lhe dizer quais são as características de qualidade que o serviço deve prover. Bem alto nível. Ele vai dizer, olha, pegando aquele gancho, né, pessoal, do exemplo que vimos da empresa de telecomunicação. Ele vai dizer, olha, eu quero tanto de velocidade de internet, eu quero tanto de espaço de armazenamento, tanto de banda de download, coisas desse tipo, tá? Essas características de qualidade, entre aspas, né, que são percebidas pelo cliente em formas de requisito, vão entrar aí nesse documento SLR, que serve como input para a geração de outros documentos aí no processo de nível de serviço, beleza? Vão definir então essas características que eu falei para vocês: disponibilidade, desempenho, características de contingência, né, por exemplo, em caso de desastre, coisas desse tipo. É o ponto inicial para eu começar a tratar e traçar os acordos de nível de serviço com os meus clientes, ou seja, os meus SLAs, que é isso que a gente vai ver agora, certo? Baseado então nessa entrada desse documento SLR de requisitos, eu vou traçar os meus acordos de nível de serviços, os meus Service Level Agreements, ok? E o que é esse documento, pessoal? É o documento que vai definir os níveis de serviço entre você, a organização de TI, né, e o seu cliente, beleza? É a espécie de contrato, né? O próprio nome está falando, né? O acordo que você traça entre a organização de TI que está provendo os serviços e o cliente que está negociando, que está avaliando esses serviços, beleza? Então, dentro desse documento, pessoal, você vai encontrar aquelas diversas características do projeto do seu serviço que vão ditar quais são as regras, tá? Por exemplo, quanto de desempenho o seu cliente deve esperar do seu serviço, quanto de disponibilidade o seu cliente deve esperar do seu serviço. Por exemplo, quantas horas o seu serviço pode ficar fora do ar em determinado dia sem que o seu cliente lhe mute, né, lhe aplique uma multa. Isso faz parte da regra do jogo, pessoal, tá? Isso deve estar descrito de forma clara no SLA. Agora, essa descrição de forma clara tem que ser feita na linguagem do negócio, tá? Numa linguagem que a área de negócio entende de forma objetiva, ok? Não adianta você entrar em termos técnicos, né? Sei lá, o meu SLA diz que os meus pacotes de rede devem ter tantos kbytes de tamanho, coisas desse tipo. Não, isso daí o cliente, nós vimos, né, pessoal, o serviço do ponto de vista da ITIL visa a esconder essa complexidade estrutural que está por trás dos serviços. O cliente ele só quer saber daquelas características de qualidade que ele está requisitando aí através dos acordos com a sua organização, beleza? Então isso deve ser descrito em linguagem clara, objetiva e que a área de negócio entenda aí através do seu SLA. Agora, por fim, aí em negrito, eu estou ressaltando um aspecto importante, que é a qualidade versus o custo, pessoal. O seu cliente ele vai sempre querer aquela qualidade máxima, né? Ou seja, ele vai querer disponibilidade infinita, desempenho infinito, armazenamento infinito, coisas desse tipo. Só que tem uma questão aí. Disponibilidade infinita, por exemplo, vai ter custo infinito, pessoal. Não tem jeito. Se você quer 100% de disponibilidade, né, o meu sistema, o meu serviço nunca sai do ar. Eu garanto isso para você. Eu também garanto para você que isso vai custar aí beirando o infinito, certo? Nem em grandes empresas como o Google, por exemplo, garante a você 100% de disponibilidade. Vai garantir lá 99,99999, mas não garante 100%, ok? Essa qualidade versus o custo tem que ser balanceada. Essa equação aí tem que ter um balizador por trás, que é o dinheiro. Quanto isso vai custar para a sua organização e, em última análise, alguém tem que pagar por isso, lógico, o seu cliente, ok? O seu patrocinador, beleza? Então isso vai ser sempre um balizador aqui na IT. O custo vai ser sempre uma balança a ser considerada em vários processos aqui do Service Design, como vocês vão poder ver mais para frente, ok? Vamos lá. Então, o SLR define os requisitos, o SLA, tá? O acordo de nível de serviço, também conhecido como ANS, tá? É o que vai definir esses acordos, tá? É o que vai definir esse contrato com o cliente. Beleza. Agora, eu tenho outros documentos aí, pessoal.
O SLA, ele é o acordo que eu traço com a organização de TI, da organização de TI para com o cliente que está entrando com os requisitos, que está avaliando o serviço, beleza? Mas eu tenho outros documentos aqui que vão ser subsidiários do SLA, ou vão ser reflexo do SLA. São eles o acordo de nível operacional e os contratos, tá? Que a gente vai ver no próximo slide aqui. Vamos ver primeiro os OLAs, tá? Os Operational Level Agreements. Que aqui é o seguinte, pessoal, a ideia aqui é que para prover esse serviço para o meu cliente, que eu estou entrando em acordo com ele, pode ser que eu tenha que me comunicar com outros setores internos da minha organização, tá? Para garantir que esse serviço seja entregue. Então, pode ser que eu tenha que conversar com a área de redes para garantir uma certa disponibilidade de banda, de velocidade, de tráfego. Tá? Pode ser que eu tenha que conversar com o pessoal de banco de dados, com o pessoal de aplicativos internos, coisas desse tipo, ok? Porque não adianta você, como gerente de nível de serviço, conversar com o cliente e achar que está tudo resolvido, né? Você tem outros aspectos, outras dimensões a serem consideradas aí dentro da sua organização para garantir a entrega desses serviços, beleza? Então, olha só, é o documento de acordos com o fornecedor interno, cobrindo a entrega de algum serviço ou algum aspecto desse serviço, beleza? O foco é voltado para dentro da organização de TI e ele que vai estar por debaixo, né? Ele que vai estar dando suporte ao SLA. O seu cliente não tem conhecimento disso, tá? O contrato, o acordo que o cliente escreveu, traçou com você, foi o SLA. É isso que ele enxerga, beleza? O OLA é focado para dentro da sua organização de TI, ok? Que setores podem ser esses, pessoal? Podem ser o setor de redes, o setor de infraestrutura, o setor financeiro, o setor de recursos humanos, enfim, N coisas para dentro da sua organização que vão dar suporte a esse serviço. Você tem que entrar em acordo, você como gerente de nível de serviço tem que traçar OLAs para entrar em acordo com esses setores internos, ok? Vamos lá. Por fim, eu falei para vocês que existem os contratos. Isso aí na ITV2 era conhecido como Underpinning Contracts, tá? Aqui na ITV3 são conhecidos só como Contracts, tá? Como contratos, beleza? Aqui é o seguinte, assim como eu tinha no slide passado documentos que visavam acordos para dentro da minha organização, agora eu tenho contratos que são documentos de acordo com fornecedores externos. Isso aí é o seguinte, eu vou prover um serviço ao meu cliente, beleza. Eu vou terceirizar parte desse serviço, por exemplo, né? Eu vou ter que fazer uma parceria com algum fornecedor externo, então eu vou escrever, traçar contratos com esses fornecedores externos, beleza? Então, garante que o fornecedor fará o serviço dentro de um prazo, nível, custo, acordados, etc. Posso ter outros parâmetros aí, né? Então esses contratos vão garantir que ambas as partes estão fazendo o que deveriam fazer. Tanto a sua organização de TI, como cliente nesse caso, né? Como o fornecedor externo, como provedor aí de algum aspecto do serviço, beleza? Enquanto o OLA era suporte do SLA, aqui os contratos vão ser reflexo desse SLA, tá? Pode ser que você tenha que se comunicar aí com algum outro fornecedor externo para gerar esses contratos. A observação que eu faço aqui é o seguinte, pessoal. Esses contratos que são traçados aqui dentro do processo de gerenciamento de nível de serviço não são gerenciados pelo gerente de nível de serviço. Olha só, o gerente de nível de serviço, falei para vocês que a palavra-chave aqui era negociação. Ok, ele vai traçar esses acordos, ele vai gerar esses contratos com fornecedores externos. Agora, o gerenciamento desse contrato, né, o ciclo de vida desse contrato daí para frente, é feito pelo gerenciamento de fornecedores. Isso é outro processo aqui do Service Design. Tá? Vamos ver, é o último processo, se eu não me engano, que vamos ver aqui do Service Design. Então, cuidado com essa diferença aí, ok? Uma coisa é traçar os contratos. Você faz isso aqui como gerente de nível de serviço. Outra coisa é gerenciar esse contrato daí para frente. Isso tem um processo específico para tratar, que é o gerenciamento de fornecedores. Vamos ver daqui a pouco, beleza?
Então, posso ter contratos traçados com fornecedores, contratos, sei lá, de serviços de backup, armazenamento e coisas desse tipo, por exemplo. Ok? Então, por fim, pessoal, eu tracei esse gráfico aí para vocês para mostrar o resumão desses documentos que a gente falou aqui com vocês. Então, vamos lá. Lá em cima, eu tenho o negócio representado pelos meus clientes. Tá? Então, os meus clientes estão demandando um serviço para tratar um aspecto, uma demanda de negócio. Eu não coloquei aí, mas tipicamente a entrada desse processo aí vão ser os SLRs, né? Os requisitos de nível de serviço que vão ter as características de qualidade que os clientes desejam. Beleza, essa parte aí eu ignorei, já estou entrando direto aí nos documentos mais importantes. Esses 3 próximos documentos, pessoal, o SLA, o OLA e os contratos já caíram em prova bastante, certo? São muito importantes aí como aspectos do gerenciamento de nível de serviço. Até mais importante do que os próprios objetivos do processo. Tá? Os documentos do processo são mais importantes em termos de prova, de concurso, aí, do que os objetivos do processo. Beleza? Então, olha só, o meu negócio está lá em cima. Ele entrou em contato com o meu gerente de nível de serviço e traçou o SLA. Tá? Então, vamos dizer, por exemplo, que esse serviço que está sendo negociado, seguindo aquele nosso exemplo, né, pessoal? É um serviço de acesso à internet, um serviço de telecomunicação. Então isso está traçado lá no meu SLA. Agora, o meu SLA vai gerar reflexos, tá? Vai gerar os outros 2 documentos que nós vimos. O primeiro deles é o OLA, tá? Para serviços que eu tenho que traçar internamente aqui da minha organização, acordos que eu tenho que gerenciar internamente. Pode ser, por exemplo, serviços de recursos humanos, serviços de infraestrutura, né? Serviços de redes e assim por diante. Isso vai estar no meu OLA. E no meu contrato eu vou ter outros serviços traçados. Se eu quiser, por exemplo, fazer backup fora, se eu não quiser me preocupar com backup dentro da minha organização, eu posso entrar em contato com o fornecedor, fazer uma parceria, certo? Posso ter outros serviços de telefonia, de storage e assim por diante. Beleza? Isso aí fica no nível desses documentos de OLA, SLA e contratos. Agora, aqui dentro da organização, eu preciso me comunicar com determinados setores. É o que eu estou mostrando aqui na dimensão do OLA. Né? Eu posso tentar entrar em contato, por exemplo, com o pessoal de redes, o pessoal de desenvolvimento. Por exemplo, se o seu serviço precisar do desenvolvimento de alguma aplicação que o cliente está demandando. Ora, você tem que entrar em contato com a equipe de desenvolvimento, com os desenvolvedores, com os programadores. Tá? Se o seu serviço demanda atendimento, você tem que entrar em contato com o Service Desk dentro da sua organização e assim por diante. Né? Então vamos dizer que agora falando sobre os contratos, né, pessoal, sobre terceirização. Para o serviço de backup, né, que vai ter que ser utilizado aí no seu serviço para os seus clientes, você precisa entrar em contato com alguém, com algum fornecedor. Que fornecedor seria esse? Ora, poderia ser uma Amazon da vida, tá? Que tem serviços de storage, de drive virtual. Eu tenho serviços de telefonia envolvidos aqui. Tudo bem, você pode entrar em contato com a Embratel, né, e traçar contratos com esses fornecedores, beleza? Isso aqui é só um gráfico para resumir e dar exemplos para vocês aqui dos documentos que podem ser gerados aqui dentro do gerenciamento de nível de serviços, ok? O SLA, o OLA e os contratos. Lembrando que como entrada de tudo isso, eu tenho os SLRs, que são os requisitos dos meus clientes para começo de conversa, beleza? Eu sei que são várias siglas aí, né? Uma sopa de letrinhas aí. Talvez não seja muito fácil memorizar isso de cara. Então eu sugiro que vocês revisitem isso daí, tá? Revisem esses conceitos aí depois com mais calma, beleza? Próximo processo que nós vamos ver vai ser o gerenciamento de capacidade daqui a pouco. Até lá!